No livro de João, capítulo 16, versos 12 e 13. João, capítulo 16, versos 12 e 13. O tema do nosso estudo nesta noite é: o que é o Evangelho? Vamos agora entender. Quer dizer, em 40 minutos, na verdade, a gente vai tentar ali mostrar para você, assim, o que é, porque não tem como a gente fazer um estudo mais profundo, mas com certeza dá para você entender e vermos se aquilo que é o Evangelho que a Bíblia fala, se é isso que nós temos visto aí fora. João capítulo 16, versos 12 e 13, como eu disse, o tema do estudo, o que é o Evangelho. Diz assim a palavra do nosso Deus: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quem disse isso, gente? Quem disse isso? Jesus. Foi o próprio Jesus, foram palavras de Jesus. Hoje eu vou fazer um texto aí que começar com a mensagem do João Vitor, João 16, 12 e 13. Então eu tenho muito mais para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Guarde isso. Aí Jesus então ele fala: se ele não ia dizer, quem é que vai dizer? Então você pensa isso, Ele falou: eu tenho que lhes falar algo, mas agora você não tem como a gente bater esse papo, porque vocês não vão entender e não vão suportar. Aí você fica: se ele não vai dizer, quem é que vai dizer então? Aí ele vem no verso 13 e diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus esta revelação em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. É bom estarmos na Tua casa nesta noite. E mais uma vez eu lhe peço, Senhor, a Sua sabedoria, lhe peço agora a Sua revelação, para que o Senhor fale conosco, nos ensine, capacita-nos. Queremos entender realmente da palavra, queremos entender do Teu poder, Senhor. Então, fique à vontade entre nós nessa noite, Espírito de Deus. Move os nossos corações. Os últimos tempos são chegados. Está sendo remido o tempo, Pai. O Senhor está voltando e nós queremos Te conhecer. Maranata, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Que bom que você veio esta noite à igreja, porque eu preciso dividir com você um pouco daquilo que a Bíblia ela nos mostra como sendo verdadeiramente a doutrina cristã. Porque se eu perguntasse aqui a você, o que é o Evangelho? O que você responderia? Se eu te perguntasse. Ou, se eu falasse ainda assim para você, quais são os livros que anunciam o Evangelho? Você sabe? Quais são os livros que falam do Evangelho? Porque Evangelho significa boas novas, de grande alegria. Tradicionalmente, nós entendemos que Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos são os chamados evangelhos. Não é assim que a gente aprendeu? Mas se eu te disser que esses livros, como você aprende na faculdade de teologia, como eu aprendi, que esses livros, eles não são o evangelho, o que você entenderia disso? Mateus, Marcos, Lucas e João, porque quando você vai estudar a Bíblia, você vai estudar o que são livros proféticos, o que é o Pentateuco, o que são livros chamados românticos, de música, que por exemplo é Salmo, Cantares, Tem os profetas maiores, os profetas menores, tem os da sabedoria, tipo Provérbios,
E quando você vai a Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê ali um livro ou 4 livros históricos. Quando a gente vê filme cristão, os filmes eles não são, na maioria das vezes, feitos em Mateus, Marcos, Lucas e João? São ou não são? São. Por quê? Porque eles são livros históricos. Eles são livros que nós chamamos na faculdade de livros narrativos. Eles narram fatos. E isso é claro, é que nem um filme, é como um livro. Quando você está lendo Mateus, em que fala assim, Jesus estava dentro do barco, dormindo, e a tempestade assolando o barco, e Pedro vai lá e o acorda. Quando você lê isso, você vê o filme na sua mente? Você está assistindo ali? Está, porque ele é um livro histórico, ele está contando fatos, ele está narrando fatos. Ele é um livro que conta os fatos de Jesus. Poderia ser, inclusive com a permissão do Espírito Santo, eu diria, todos esses livros aqui, você vai entender o que eu vou falar, eles não poderiam ser chamados, todos eles, livros de Atos? Poderia ou não poderia, João? Poderia. Se você pegar o livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas e João, Atos de Cristo, porque o outro livro é Atos de quem? Dos apóstolos. Você poderia botar, porque eles contam histórias, eles narram fatos. Quando você começa o livro de Romanos, ele já não é mais um livro histórico, ele agora é um livro de doutrina. Ele agora vai começar a ensinar. Há alguns domingos atrás nós falamos aqui sobre família, e nós abrimos Efésios 5, ali a partir do verso 22, em que Paulo vem à igreja e fala assim: mulheres, sede vós, o quê? Que vocês não gostam? Submissos. Esse livro é um livro, ela já está mexendo lá com a esposa. Esse é um livro que conta fatos? Não, ele é um livro que ensina. Ele é um modelo. Como é que é o nome que a gente vê nos aparelhos? Eu esqueci, o manual. Ele é um manual. Então, se você quer ter uma família feliz, o homem e a mulher, ele vai lá em Efésios capítulo 5, a partir do 22, vai dizer da mulher e vai falar sobre o homem. E você, homem, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou quem? Não quero mais nem falar mais nada, irmã. Porque olha o que Jesus passou pela igreja. E aí ele fala: marido, você ama a esposa, então você vai ter que passar por ela o mesmo que Jesus passou pela igreja. Aí a mulher ainda fica com raiva porque está escrito submissa. Né? Olha o homem, né? Você vai passar o que Jesus passou pela igreja. Então, esse é um livro doutrinário. Por que a gente vê tanta confusão aí fora nas chamadas igrejas, pastora Vera? É porque a galera vai em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, e o cara pega aquilo e coloca como doutrina dentro da sua igreja. É por isso que a gente vê igreja graça, adoração, igreja não sei o que do caminho de Deus, igreja de Nova Canaã, igreja de não sei o que das contas, porque cada um vai pegando ali um pedaço de Mateus, Marcos, Lucas e João e diz: está na Bíblia. Há um vídeo que parece brincadeira na internet, mas não é, aquilo foi verdade, mano. O cidadão, ele ia vender dentro da igreja pimenta do reino, ele ia entregar na igreja para a pessoa levar e botar na comida lá de quem bebe, de não sei o que lá. E aí o cara virou, o pastor, o obreiro que estava com ele, virou e falou assim: irmão, pimenta está na Bíblia? Ele falou: pimenta não, mas o reino está. Pimenta do reino. Então ele falou: pimenta não está na Bíblia, mas o reino está. Então você vai na igreja, você vai dar uma oferta de R$1.000, irmão, e você vai ganhar ali a sua pimentinha do reino. Pimenta não está na Bíblia, mas o reino, ele está. Então, aí o cara vai vender uma pimenta do reino por R$1.000 para a
acredita nessas baboseiras do inferno, só que ele vai dizer que a pimenta não está, mas o reino está. E onde é que ele tirou isso? Ele tirou da Bíblia, porque o reino está ali na Bíblia. Então aí você começa a ver essa confusão. Aí o pessoal lá de fora olha, coloca todo mundo no mesmo balaio. Aí diz assim: na igreja todo mundo quer arrancar dinheiro, né? Pastor é tudo salafrário, desculpe a palavra, é tudo safado, é tudo pilantra, é tudo isso. Então eles colocam tudo no balaio. Você está vendo aí que eu preguei há 40 dias atrás aí, of the king, the power, the money, né? The glory, e não sei mais o que. Aí as pessoas olham, isso é evangelho. Não é evangelho, mano. Não é evangelho. Com todo o perdão que eu te digo, não é evangelho. E eu quero então dividir com você um pouco o que é esse evangelho. Então, Jesus ele vem e ele diz, agora eu posso ler aqui também, né, pastora Renata? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí isso aqui você falou para mim que é Jesus. Jesus falando para quem? Jesus falando para os seus discípulos. A maioria dos judeus, a maioria deles, é tudo pequenininho que nem eu, né? Você vê que Davi tinha em torno de 1,60 m, ganhou, era menor do que eu, ganhou um gigante de quase 5 metros de altura, na força do Senhor. E a maioria dos judeus é tudo pequenininho. Só que Pedro tinha quase 2 metros de altura de pura ignorância. Aquilo era um boçal, né? E era ignorante mesmo, aqueles pescadores bruto, né? Brabo. E claro, como um judeu ortodoxo daquela época, ele não ia admitir nunca que eu e você, que não temos sangue judeu, nós tivéssemos acesso à salvação. Imagina Jesus Cristo virando para Pedro, Rebequinha, e dizendo assim: Pedro, os do outro lado ali de Samaria têm direito à salvação. Pedro ia bater em Jesus? Não, mas ele ia fazer o quê? Ele ia levantar e ir embora. Gente, ele ia embora. Eles iriam embora. Se Jesus vem e fala, olha, eles têm direito. Você lembra daquela passagem da mulher suplicando para curar a filha, que fala do cachorrinho, você lembra? E eles estavam lá, irmã, o tempo todo os apóstolos estavam perturbando Jesus. Jesus, despede logo essa mulher, manda logo essa mulher embora, tira ela daqui. Por quê? Porque ela não era judia. Ela não era, e ela traz, tem piedade de mim, me ajuda, me responde, e os discípulos tentando enxotar ela. Por quê? Porque ela não era judia, e eles reclamaram com Jesus, falaram: Jesus, mestre, essa mulher está atrás de nós, nos perturbando, arranca ela daqui, tira ela daqui. Aí o próprio Jesus vai lá e dá uma patada nela, com todo respeito eu digo isso, porque Jesus vem e fala assim: mulher, o que eu tenho eu contigo? Ela falou: mestre, eu só quero que o senhor vá comigo e cure minha filha. Você acha que eu vou deixar de caminho, seguir o caminho para Israel, para fazer o que eu tenho que fazer nos filhos de Israel, para voltar e curar a sua filha? Você acha que eu vou fazer isso para curar cachorrinho? Aí ela, em vez de virar as costas para Jesus, ela fala, né? Mas até os cachorrinhos comem de quê? Das migalhas que caem da mesa. E é verdade ou não é? Come com o teu cachorro do lado, igual a louca da minha lá, para tu ver só. Fica me arranhando, pulando em cima de mim. Então ela falou assim: até os cachorrinhos comem, quando os filhos estão comendo, até os cachorrinhos comem da migalha. Jesus olhou e falou assim: nossa, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Vai, mulher, pode voltar para a sua casa, que a sua filha está curada. Por quê? Porque ela não era judia. Então você imagina Jesus virar para Pedro e dizer: ela tem direito à salvação. Quem nascer em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quem nascer no Brasil, vai ter direito à salvação. Você imagina Jesus falando isso? Eles iam virar as costas para Jesus. Aí Jesus vem e fala: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar se eu disser que um brasileiro tem direito à salvação. Vocês não vão suportar. Então quem é que ia anunciar? O apóstolo quem? Paulo.
que recebeu do Espírito de Deus a palavra. Então aí ele fala no versículo 13, olha lá: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Por que ele falou quando vier? Porque o Espírito, ele vinha e saía. Hoje o Espírito Santo, ele não vem mais e sai, ele está na minha vida e na tua vida até a gente morrer. Então aqui o Espírito vinha e saía, agora não, o Espírito mora em nós. Quem tem o Espírito de Deus, diga amém. Isso, está na sua vida. Ele vos guiará. Por isso que a gente não anda mais na prática do pecado. Por isso, porque nós somos guiados pelo Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí agora vem no texto que o João ama, que ele está preparando para pregar. Agora isso aqui, você vai ouvir aonde, João? Romanos 16, 25. Eu falei, Jesus disse: eu tenho muito mais para vos dizer, vocês não vão suportar. Agora o cara que vai falar, olha como é que ele expressou. Romanos 16, 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu o quê? Agora você entendeu o que eu falei. Que Mateus, Marcos, Lucas, João e parte de Atos não é o verdadeiro evangelho. O evangelho é o que Paulo prega. Porque lá é narrativo, lá é história. Agora Paulo é doutrina. Aí Paulo vem e fala: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme, olha lá, Jesus disse: eu tenho muito mais a vos dizer e vocês não vão suportar. Olha o que ele chama agora: conforme a revelação. Então é por isso que você vê tanta confusão. É porque o cara usa Mateus, Marcos, Lucas e João como revelação. Mateus, Marcos, Lucas, João não é livro de revelação. Repito, é livro histórico, é livro narrativo. Revelação é o evangelho da graça de Deus. Então quando Paulo vem e fala: para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Ah, pastor Marcelo, então que beleza, a gente só vai usar de Romanos a Hebreus, pega a Bíblia toda e joga no lixo. É isso, como eu já ouvi gente falando. Ah, então pega o resto da Bíblia, pega ela, queima e fica só com Romanos a Hebreus. Não, meu amado, é muito fácil você entender isso que eu estou falando agora. Já viu um motor de um carro funcionando? Levanta o capô do carro, está lá, está lá o carro lá ligado, né? Você pode não entender nada daquilo, como eu entendo uma partezinha, mínima, mas entendo, né? Você está vendo lá, o carro ligado. O motor seria a Bíblia toda. O motor é a Bíblia. Ele precisa estar movimentando. Ele precisa estar em funcionamento. Mas há no motor pelo menos 3 filtros que mantêm ele funcionando. O filtro de ar, que fica aqui no canto do carro, né? Tem o filtro de óleo, que é quando você vai trocar o carro, lá embaixo o cara tira e o óleo ele desce todinho. Em alguns modelos como o do meu, está lá atrás o filtro de combustível. Então, o motor é a Bíblia. Os filtros é o Evangelho de Paulo. Ele vai filtrar para você. Ele vai manter o teu motor limpo. Ele vai manter o teu motor puro. Ele vai manter o funcionamento do seu motor. Então, quando você olha o motor funcionando, ele está funcionando porque ele tem pelo menos 3 filtros ali. E se esses filtros estiverem ruins, ou o consumo do teu carro vai aumentar de uma forma absurda, ou ele vai parar. Por quê? Porque os filtros estão ruins. Então, você conseguiu entender? Então eu digo que mais ou menos isso. Quando a gente olha de Romanos a Hebreus, é o filtro. Então quando você olha a Bíblia, você filtra no Evangelho que o apóstolo Paulo disse: para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Aí agora você entende.
Quando a gente vê em outras igrejas que vendem pimenta do reino, vende sal, vende óleo, vende água ungida, água benta, óleo ungido e tal. Quando você vê isso em outras igrejas, eles usam a Bíblia? Usam ou não usam para fazer isso? Usam. Exatamente. Muitas vezes no Velho Testamento, eles vão lá, eles usam a Bíblia. Eles vão lá na Bíblia, no Velho Testamento, por causa do azeite, por causa do óleo, por causa disso, por causa daquilo. Aí quando chega na nossa igreja, a gente usa, gente, óleo ungido, rosa, eu distribuo isso aqui na igreja? Não, por quê? Porque na nossa igreja tem o quê, caboclo? Tem o filtro, tem o filtro, entendeu, irmão Dilson? Aqui tem o filtro, então a gente usa a mesma Bíblia que eles, mas aqui você não recebe rosa ungida, você não recebe água benta, você não recebe, por quê? Porque a gente usa o filtro, o motor é o mesmo, mas há um filtro que você separa aquilo que é de Deus e o que não é. Então você vê Paulo dizendo, se conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, 26, e que agora se tornou manifesto, e que foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno para o sacrifício. É isso, gente? O que nós falamos aqui na hora do ofertório? É melhor você ouvir para você obedecer. No Velho Testamento a bênção vinha por sacrifício. No Novo Testamento a bênção vem pela obediência, por fé. Então você está vendo a diferença? Aí o que a igreja faz hoje em dia? Você não tem vitória porque você não está sacrificando, e você vai ter que sacrificar. Você vai botar a mão no teu bolso e você vai tirar a oferta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz, opa, R$3, não, 3.000. Então você vai ter que fazer um sacrifício, irmão, um sacrifício. Você vai ter que dar uma oferta de R$3.000, 1.000 do Pai, 1.000 do Filho e 1.000 do Espírito Santo, né? Já vai o salário do Marcelo todinho, já vai embora, né? Então você dá tudo, amém, irmão, amém. É por sacrifício. Se você não tem vitória, é porque você está sacrificando pouco. Aí a Bíblia vem e ali está dizendo, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência, não o sacrifício, para obediência por fé entre todas as nações. Versículo 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém. E por que Paulo disse isso? Porque João, ele já explicou de uma forma bem sucinta para você entender. Eu poderia terminar a mensagem aqui agora. João 1, 16, 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Olha o que é a graça. Na graça todos os irmãos são iguais. Na graça de Deus, na lei não. Na lei realmente, quanto mais o cara sacrificava, mais poder ele tinha. Na graça não. Jesus Cristo e o Espírito Santo nos vê a todos da mesma forma. O mesmo poder que eu tenho na minha vida, o Agson tem, você também tem o mesmo poder. Se nós somos de Cristo, quem é de Jesus, diga amém. Todos nós temos o mesmo poder, a mesma força e a mesma fé. A diferença é o ministério e o conhecimento. Eu sou pastor, você pode ser um diácono, um presbítero, um bispo, um apóstolo, você pode ser apenas um membro de uma igreja, mas o mesmo poder que eu tenho na minha vida, você tem na sua, é a mesma coisa. Por quê? Porque ele diz, a todos nós, olha lá, recebemos da sua plenitude. Plenitude em língua portuguesa é o quê? Está pleno. Está o quê, professora? Completo, né? É pleno. Algo que é pleno é algo completo. Então, olha o que é o Evangelho. Nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Por quê? Porque a primeira graça é para a salvação, a segunda graça são as bênçãos. Por isso que ele falou, e graça sobre graça. Verso 17, porque a lei, os sacrifícios,
foi dado por intermédio de quem, gente? De Moisés. Agora, a graça e a o quê? A graça e o quê, gente? Acorda. E a verdade. Por que ele falou isso? Porque se você falar para alguém assim, eu sou salvo uma vez, salvo para sempre, quem é salvo é eternamente, aí o cara fala, beleza, salvo uma vez, salvo para sempre, vou escolher uma do job aí fora e vou viver a minha vida nessa daí, né? Já que eu já sou salvo, então não preciso mais guardar minha santidade, a minha vida. Não, mas aí João falou assim, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Então, uma anda ao lado da outra. Graça sem verdade é libertinagem, e verdade sem graça é lei de Moisés. Então é aquele jugo, né? Você, mulher, não pode usar calça comprida. Você, homem, só pode pregar se tiver de gravata. Tem que estar com a barba de Arão. Pastor, como é que o senhor fez a barba para ir à igreja nessa noite? Tem que deixar a barba, porque a barba de Arão é onde o Senhor, Ele trabalha. Isso é o quê? É verdade sem graça. Tem que estar com a roupa coberta aqui, assim, assado, aquelas leis, né? E isso é porque a pessoa vive um evangelho, na verdade, sem a graça. E aquele que vive só a graça sem a verdade é o artista, irmão Ailson. É o artista que você vê na televisão, às vezes ele dizendo, não, Jesus mudou a minha vida, mas as minhas vestes não. Jesus mudou a minha vida, mas no carnaval, abençoado, eu estou lá cantando, porque é o meu trabalho. Então lá no carnaval eu vou para o trio elétrico da Bahia e canto, né, e tal, chiclete, oba, oba. Eu sei, né, estou sabendo, né, oba, oba, né, já sabia, não sei mais o atual não, Viviane. Então aí a pessoa vem e diz, não, Jesus mudou a minha vida aqui dentro, mas não me mudou aqui fora. O que é isso? É a pessoa que só vive a graça sem a verdade. Você tem que andar nos dois. Você tem que viver a graça e a verdade. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Efésios 2, de 8 a 10, fala isso. Porque pela graça, olha a primeira graça aí. Pela graça sois salvos. Por que graça, gente? Porque a gente não merecia. Alguém aqui tem consciência que pela sua carne, pela vida que você tem na sua carne, eu e você merecíamos a salvação? Alguém aqui acha isso? Alguém acha isso aqui? O João levantou, mas baixou na hora. Não merece não, João. Nem eu, nem você, cara. Não merece. Na carne, na nossa carne, pelo que nós já cometemos, fizemos e o que ainda vamos fazer, a gente merecia a salvação? Não, isso se chama graça. Então é o favor que nós não merecíamos. E ele disse que isso só vem mediante a fé. Não adianta você querer crer em Jesus por fatos humanos. Não adianta. Eu quero ver Jesus, então morre. Morre que você vai ver Jesus. Né? Então é mediante a fé. E ele diz, isto não vem de vós, não fui eu que aceitei Jesus, foi Ele quem me aceitou. Isto não vem de vós, é um dom. Por isso que quando você estava lá na vida sem Jesus, você queria tanto Jesus. Você procurou Jesus em outras religiões, você procurou Jesus em outras doutrinas, você procurou Jesus em outras coisas. Por quê? Porque você tinha sede de Jesus, você só não o conhecia. E por que eu tinha essa sede de Jesus, pastor Marcelo? Porque isso é um dom. É um dom. Eu e você nascemos com o dom de querermos ter Jesus. E por isso que a gente procurou Ele em vários lugares, até nós o acharmos aonde? Na igreja? Não, na Bíblia Sagrada. Foi ali que nós o encontramos. Igreja não salva ninguém, o que salva é a palavra de Deus, é Jesus, é o sangue de Jesus. E é a nossa fé nele, porque é um dom. Versículo 9, tem. Ele fala não de obras, está vendo? Ninguém é salvo pelas suas obras. Não é dando cesta básica para o morador de rua.
não é ajudando outra pessoa. Ah, pastor, mas então não é para fazer isso? É para fazer, porque a fé sem obras é o quê? É morta. Então a gente tem que ajudar o próximo. Mas se você ajuda o próximo para ser salvo, você está lascado. Porque o que tem de gente que chega no final do ano, eu vou separar R$500 para comprar quentinha para dar para o morador de rua. Porque se Jesus voltar agora, né? Pelo menos eu já fiz a minha boa ação. Tu está lascado, meu amado. Tu está lascado. Porque a Bíblia diz, você tem que ajudar as pessoas, o morador de rua, as famílias mais pobres, enfim. Mas a Bíblia diz que eu e você somos salvos não por obras. Por quê? Porque senão seria a quentinha que ia te salvar. E Jesus está falando, não por obras, para que a quentinha não se glorie. Olha lá o que ele está falando. Para que nada, nem ninguém se glorie. A glória é de quem? É de Deus, é de Jesus Cristo. Versículo 10. Pois somos feitura dele. Ah, pastor, que legal, eu sei que sou salvo. O senhor repete isso aí, eu vou cair no samba, eu vou cair no funk, é uma maravilha. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Então o salvo, ele não anda como do mundo. Jesus, ele não quer pessoas que apenas o admirem, ele quer pessoas que vivam, né? Quantas pessoas vivam Cristo? Quantas pessoas eu e você conhecemos? Vai lá no status como é o status, como é o nome? WhatsApp. Eu tenho um monte lá assim. Aí bota lá, aí você bota no status do WhatsApp um versículo desse aqui. Aí a pessoa vai, coloca um parecido, ou coloca outro. Essa semana mesmo, uma pessoa que eu tenho, conhecida minha lá no meu bairro, ele foi e colocou no status e ele mandou para mim, mandou para mim, todos os caminhos levam a Deus. Aí eu respondi para ele assim, irmã Deise, bom dia, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Sabe o que ele me respondeu? Isso é interpretação sua. Aí eu falei, quando Jesus voltar a gente vai ver. A gente vai ver que todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse, eu sou, Jesus falou ele não falou que todos levam, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou, a interpretação minha. Eu falei, fala para ele, que é a interpretação dele. Fala para ele, que é a interpretação dele. Então as pessoas, elas colocam coisas de Deus, de Jesus, sem conhecer, e depois a vida está com a vida toda errada. Então Jesus disse, você é feitura minha para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é isso aqui. E por que eu, como cristão, não poderia escolher a minha vida sem que Jesus fizesse e cuidasse da minha vida espiritual, me preparasse para ela? Por quê? Porque eu e você não temos condições humanas de sermos espirituais. Não temos, amados. Eu digo a luta, ainda mais quando a pessoa, tipo assim, como a irmã Ana, que pelo menos parece para mim, tá, irmão Dilson? Que é mais serena, que é mais tranquila, que é mais calminha, mas se ficar nervosa, fica braba, né? Se ficar nervosa, mas ela aparenta para mim que ela é calma, ela é serena e tranquila. Para ela, de repente, ela suportar uma afronta, uma coisa, ela pode ficar ali um pouquinho mais calada, ela vai ainda pensar como é que ela vai agir, vai responder, não é assim, mano? É assim com ela. Agora, pisa no meu calo da Nilda e da Viviane para tu ver a chapuletada que tu leva. Faz só para você ver, né? Olha lá, Nilda já se coçou, meu amado. Nilda já se coçou, né? Eu dirigindo já cresce a orelha de lobo aqui. Eu vou, seu palhaço, não me viu aqui. E Renata, calma, você é convertido em nome de Jesus, né? Olha a orelha crescendo, né? Então, imagina eu, Marcelo, se eu tivesse que ser espiritual pela minha própria condição. Desculpa, eu vou dizer pela 5ª vez, estaria lascado. E sabe por quê? Efésios explica isso para a gente ainda no versículo 1. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós o que, amado? Um morto tem vontade? Um morto, ele tem que ter vontade antes quando ele faz o testamento. Quando ele está morto, meu amado, acabou.
Você pode ser rico, pobre, gordo, magro, bonito, feio. Você pode ser o que for. Se ficar com o teu corpo sozinho dentro de uma sala, faz o que querem. Então que eu já falei para ele, quando eu morrer, não me deixa sozinho com os outros, não. Sei lá. Falei, fica lá comigo. Aí a pastora falou, Deus me livre, você já morreu? Eu vou ficar nada? Né? Então, estando vós mortos, um morto não tem vontade, gente, a não ser que alguém faça alguma coisa por ele. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele quem? Jesus, foi ele quem nos deu vida. Versículo 2, nos quais, olha quando a gente andava na escola de samba, no funk, na bebida, no cigarro, na prostituição, no job, seja lá o que for, olha lá, nos quais andastes outrora, agora nós não andamos mais. Andamos outrora, segundo, olha, Paulo falou isso há 2000 anos atrás, segundo o curso deste mundo. Imagina se fosse hoje. Imagina, pastora Vera, ele falou isso há 2000 anos atrás, pastora Vera, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esses príncipes de potestade do ar são demônios muito piores que Zé Pilintra, que Oxum, que Ogum, que não sei mais o que, Pombagira. Não tem ideia. Esses príncipes da potestade do ar são os demônios que os líderes da terra se dobram. Os grandes, as grandes, como é que a gente fala? Celebridades. Você já não viu? Às vezes a celebridade, ela chega na hora de tirar a foto, ela faz um símbolo com a mão, ela faz um símbolo com os olhos, ela faz um símbolo com os dedos. Aquilo ali é a forma dela exaltar o príncipe da potestade do ar que a colocou ali. Então, esses são os demônios que governam a terra. Olha lá, os príncipes da potestade do ar, do espírito maligno que agora atua nos crentes, é isso? Por que aqui na igreja a gente não faz sexta-feira um descarrego? Por que a gente não bota aqui? Mas você acha que eu vou botar irmão Dilson com a mãozinha na toquinha? Sai, demônio da minha vida. Como é que esse homem que anda com Jesus do lado, dentro, à frente, atrás, não é isso, irmão Dilson? Como é que eu vou fazer, irmão Dilson, botar a mão na toquinha e dizer, sai, demônio da minha vida? Tem que fazer isso no pastor, irmão Dilson. Bota a mão no pastor e tira o demônio dele. Por quê, Rebeca? Onde é que o demônio atua? Atua nos filhos não é no crente. Quem é crente, diga amém. Amém. Você não tem demônio na sua vida, você tem o Espírito Santo na sua vida. O demônio, ele atua nos filhos da desobediência. É assim que se estuda a Bíblia, gente. E isso, assim que se estuda a Bíblia. Versículo 3, olha lá. Entre os quais também todos nós um dia fomos. Um dia a gente foi daquele que o pessoal diz, da pá virada. Um dia muitos de nós aqui fomos da pá virada, fizemos coisas como do mundo, olha lá, e ele fala, andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. A gente fazia, eu vou fazer, ia lá e fazia. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais são. Que demais? Os do mundo. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. 5. Tem? E estando nós, novamente ele fala, mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, novamente. Pela graça sois salvos. Um dia fomos mortos, fomos desobedientes, andávamos em delitos, e ele nos deu vida pela sua graça. O que é isso, irmão? Evangelho. Isso é evangelho. Penúltima passagem para entender como é que é um culto cristão, que é o que nós estamos vivendo aqui. Coloca para a gente, Milton. 1 Coríntios 14, 26. Como é que é um culto? Como é que é o culto na igreja? Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Olha lá, doutrina, a palavra. Este traz revelação, aquele outro fala em línguas, e ainda outro interpreta as línguas. Seja tudo feito para o quê? O que é edificação? Crescimento. Então, o culto é para nosso crescimento. Depois ele diz no versículo 27, no caso de alguém falar of the man, the king, the power, se falar em outra língua, que não sejam mais
mais do que 2 ou até 3 falando em língua alto. Chacaramante comandeira, vai para 2 ou 3. E isto sucessivamente para que alguém interprete o que o Espírito de Deus está falando. Versículo 28. Mas não havendo alguém que interprete, você começou a falar em línguas espirituais, ninguém interpretou nem você, você vai falando baixinho até você ficar só você com Deus. Se não, meu amado, nós temos aqui uma galera, a igreja, apesar da igreja não está lotada hoje, mas se todo mundo começar aqui a pular e falar em línguas, quem passar lá fora vai imaginar que é o quê? Tudo doido. Né, Maurício? É tudo doido. Então ele falou, vai abaixando e fale com Deus. 29. Tratando-se de profetas, também falem 2 ou 3, e os outros julguem. Alguém está profetizando. Essa semana o cara queria profetizar aqui. O que eu fiz? Não te conheço, não sei quem vai orar somos nós. Você não. Será se o diabo ia falar aqui? E aí eu vou deixar o cara falar? De jeito nenhum. Então os outros julguem quem pode falar. Versículo 30. Se porém vier revelação, eis que te digo agora, irmã Ana, aquilo, isso, é uma revelação, é bíblico, está na Bíblia. Se vier revelação, volta lá, a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Está falando em línguas, alguém vai entregar a revelação, o outro fica quieto. Olha o que é o culto. Versículo 31. Porque todos podeis profetizar, todo mundo ao mesmo tempo igual maluco? Não, como é que é? Um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Versículo 32. Os espíritos, esse aqui é maravilhoso, mano. Porque os espíritos dos profetas estão o quê, gente? Sujeitos ao quem? Aí o cara vem e fala assim, que é isso? Não, é que Deus me tomou, o anjo me tomou. Que anjo me tomou? Eu quero que anjo me tome nada, meu amado. O anjo te possuiu. Que me possuiu nada, mas eu vou querer anjo, varão me possuindo? História é essa? A Bíblia diz ali que o espírito do né, irmã? A irmã não entendeu. O espírito do profeta, irmã, está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, ele sabe. Você não foi possuído pelo capeta para não saber o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Então, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, cuidado com muitos movimentos. Eu sei que com a presença de Deus, às vezes ela é tão grande que a gente sente no corpo, dá vontade de pular, de rodar, seja lá o que for. Mas cuidado, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. 33. Porque Deus não é Deus de quê, gente? Deus, gente, quem está com fome, diga amém. Amém, eu também estou. Mas dá um amém com fome assim, igual do Marcelo. Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se ali tem espírito de confusão, Deus não está ali. Ele está no lugar de paz. 34. Conservem-se. E agora? Chacamante. Olha aí. Agora, Nilda. E para Nilda, Viviane, pastora Renata, isso aqui é um pesadelo agora. Paulo disse, pastora Vera, a partir de quinta-feira a irmã não ora mais aqui na frente. Conservem-se as mulheres o quê? Cala a boca, Rebeca. Aí, conservem-se as mulheres. Louvor acabou. Pastora Renata, Maila, de jeito nenhum. Agora aqui só a rapaziada vai dominar, porque só a gente, olha lá. As mulheres fiquem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, e estejam submissos, como também a lei o determina. Quem falou isso aí? Quem falou isso aqui? Paulo, o apóstolo Paulo. E agora, como é que você vai fugir dessa? O apóstolo Paulo, da graça. Ele falou, as mulheres fiquem caladas na igreja. Verso 35. Se porém querem aprender alguma coisa, cara, eu ri quando eu li isso aqui. Interrogue em casa a essa coisa que você tem do teu lado chamado de marido.
Olha lá, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Não pode orar, não pode cantar, não pode pregar, não pode me dar nem a paz do Senhor. É o quê? É radical, irmã. Não pode nada. Versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? E o próximo, 37. Se alguém se considera profeta espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, reconheça ser mandamento do Senhor que eu vos escrevo. Próximo, 38. E se alguém ignorar, Jesus descobriu o problema da igreja, será ignorado. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em outras línguas. E irmãozinhos tradicionais, estão lascados. Não proíbe falar em línguas. Versículo 40. Tudo, porém, olha aí, seja o quê? Com decência e ordem. Alguma varoa quer dar opinião a respeito daquilo que nós lemos? Nenhuma, né? Fique calada. Gente, isso aí eu já expliquei inúmeras vezes. Exatamente. Ele falou para... Isso aqui que ele falou para as outras igrejas? Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses. Ele falou para Tito, Hebreus, Timóteo. Ele falou? Não. Lembra, né, irmã Deise? Corre lá por causa do seu ônibus, irmã Deise. Né? Ele falou alguma coisa? Não falou para ninguém. Ele só falou para uma igreja, irmã Ana, que foi a dos Coríntios. Por quê? Era uma igreja cheia das meninas do job. Aí complica. Era uma cidade como Cabo Frio. Corinto é uma cidade de praia, de porto. Então tinha muitas meninas do job, da prostituição. E elas estavam se convertendo. E eram duas coisas que aí você vê em Coríntios. Que ele manda a mulher botar o véu por causa do cabelo, porque as prostitutas eram carecas, ou usavam o cabelo bem curtinho, né? E elas, naturalmente, como qualquer pessoa que é do mundo, falavam muitas gírias e muitos palavrões. Então você imagina, né? A mulher dando aqui, mandando um palavrão na hora de dar glória a Deus, pregando e falando gíria. Então ele falou para a igreja de Coríntios que a mulher não poderia falar lá, não poderia ter voz, que ela tinha que ficar calada, porque grande parte daquelas mulheres eram envolvidas na prostituição antes de se converterem. Por isso que Paulo orientou dessa forma. Então não significa que a mulher não possa falar na igreja. Ele não orientou as outras igrejas a fazerem isso. Apenas essa aqui, de uma forma específica. Apenas a igreja dos Coríntios. Entendido isso? Entendido? Alguma dúvida? Não, né? E eu termino então com João capítulo 4, versículos 23 e 24. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, quem é esse? Diga amém. Adorarão o Pai com uma imagenzinha de Jesus Cristo de praga. É isso, amado? Adorarão Jesus com a Virgem Maria, é isso? Não, adorarão Jesus como? Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí, como digo sempre, você não vê nessa igreja, você não vê símbolo, você não vê imagem de escultura, você não vê cruz, você não vê nome, você não vê nada. Por quê? Porque nós nesse lugar adoramos Jesus em espírito e em verdade, porque são esses que eles procuram para seus adoradores. E termino com 24, que diz: Deus é o que, gente? Deus é o que? Ele não é uma imagem, ele é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é evangelho, isso são boas novas, isso é o que tem que ser pregado, e essa é a verdade, não a minha, mas a verdade bíblica, a verdade do nosso Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louve ao Senhor, ao Deus eterno.